Nós temos um experimento principal que a gente vem conduzindo há 4 safras, que é um experimento que foi definido estrategicamente dentro de um conselho técnico das cooperativas, e a gente faz esse experimento de validação dando uma média de 8 locais no estado, em que a gente tem aí de 15 a 20 cultivares, que elas são semeadas nesses 8 locais, né, em 4 épocas de semeadura. Então, imagine, o que são esses 15 a 20 cultivares? São cultivares que têm uma boa representatividade de área semeada no estado, de grupos de maturação bem precoce, um grupo de maturação 4.9 ao 6.6, essa é a amplitude de ciclo, semeaduras entre 15 a 25 de outubro, uma janela de semeadura que fica entre 1 a 10 de novembro, sempre depende do ano, mas fica nessa faixa, uma terceira janela de semeadura no final de novembro e uma quarta época de semeadura dentro do mês de dezembro. Então, essa é a amplitude de época nesses outros locais. Quando a gente começa a analisar os resultados, né, tem 2 pontos. Quando eu olho só cultivar dentro de uma época, eu tenho diferenças do melhor resultado para o pior, tem dado uma média aí de até 40%. Então, o que eu posso dizer? O produtor está errando, que turma em que está errando, está acertando. Eu não sei que nível de posicionamento que o produtor está fazendo, mas ele pode estar tanto acertando como ele pode estar nessa turma, que nos preocupa se ele estivesse na turma de posicionamento dessa época que perdeu 40%. E essa reflexão que a gente traz, né, quando o assunto é cultivar. Pessoal, a gente realmente, o que a gente tem que tentar olhar? Nós temos que diminuir o nosso erro. Acertar o olho da mosca realmente não é fácil, a gente vai conversar bastante sobre isso, os gatilhos que nós temos para tanto acerto quanto para erro, né? E aí, aonde está o gatilho de perda? Tem que ter muito cuidado com o retrovisor da última safra. Aí, às vezes, tu pega aquela informação do cultivar, foi muito produtivo, tu quer replicar na tua propriedade no outro ano, e aí o resultado pode ser diferente. A tua propriedade de solo é diferente, o clima pode ser diferente, e aí entra um gatilho importante, Felipe. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Rumo ao 100 Agro Podcast, o nosso podcast para falar sobre as altas produtividades, para nós falar sobre o caminho das altas produtividades. Esse é o podcast o Rumo ao 100. Muito mais importante do que chegar nos 100 sacos é essa jornada rumo ao 100 que nos transforma e traz muita produtividade para lavouras de todos os produtores e dos nossos ouvintes. Eu sou Felipe Will, sou produtor, pesquisador e consultor e vivo essa dinâmica da produtividade no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E hoje, pessoal, a gente vai receber aqui o Thiago, né? O Thiago aí, nosso companheiro aí, né, Thiago, de podcast, já esteve aqui na abertura do nosso podcast e hoje voltando para cá para falar de um assunto extremamente importante, que é o posicionamento de cultivares, né? Um dos maiores resultados aí que a gente tem na nossa área experimental, um dos maiores resultados que traz uma segurança para o produtor ou pode complicar a vida dele, né, Thiago? Thiago, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Por favor, se apresente e nos conte um pouco do nosso trabalho aí na RTC e na CCGL. Olá, Felipe, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Olá a todos os ouvintes. Uma satisfação estar de novo aí conversando com vocês para conversar um pouquinho desse assunto que é muito importante. Eu gosto de brincar que ele define a história da safra sem a gente saber, né? Porque no momento que a gente define a cultivar e a época de semeadura, quando a gente vai sair, na verdade, para a plantadeira do galpão, a história da safra está definida e ela pode ser muito positiva ou negativa, né? Só que, infelizmente, a gente não sabe quando que o São Pedro vai mandar as chuvas, né, para coincidir com a escolha que a gente teve. Mas entender que isso é importante e esses parâmetros pode estar definido essa safra, já nos levam ao ponto aí que vai ser o nosso enfoque principal da conversa, do que está por trás, do que a gente pode trazer de conceito para tentar mitigar esses fatores, para que a nossa safra ela seja um pouco diferente, porque, como a gente falou dos resultados dos teus experimentos, aí mostram que de tudo que tu faz, cultivar é o que mais impacta quando tu compara cultivares e épocas, né? É o que a gente tem observado também como linha de pesquisa aqui, que nos impressiona, nos provoca, né? Quando eu pego do melhor para o pior resultado de uma cultivar, é impressionante. E às vezes tu muda a época de semeadura, inverte os resultados, toda essa bagunça. Então, esse é o desafio. Mas o fato é que a gente não pode negligenciar esse fator.
E o que está por trás disso, né? Que época de semeadura, genética, cultivar, essas interações, elas têm um papel de definição de potencial produtivo. Elas constroem. Depois nós temos aspectos que mantêm o potencial produtivo. Então a gente precisa entender para a construção desse potencial. No podcast anterior a gente falou um pouquinho de sistema de produção, de solos, também. Investir em qualidade de solo é fundamental para construir, mas demora tempo. Esse nosso assunto aqui é algo que na safra, esse quebra-cabeça, a história da safra, ela se define nessa decisão. Então, que seja sábia, né? Com certeza, né, Thiago? E lembrando, né, que se a gente for pensar que de qualquer forma o produtor ele vai escolher uma época de semeadura, ele vai escolher uma cultivar para fazer essa semeadura dentro de uma área. Então, que seja uma escolha bem feita, né, Thiago? Porque essa decisão, ela inevitavelmente ela vai acontecer na lavoura. Então, que façamos certo. E vejam bem, essa é uma decisão que está a fácil acesso, que a gente pode mudar e fazer ajustes, né, a qualquer momento, desde que não esteja plantada a lavoura ainda. Então, isso é uma decisão que praticamente é sem custo, né, Thiago? Plantar uma semente que você tenha dentro de uma época de semeadura, você já vai fazer de qualquer forma. Então, é uma decisão sem custo e que impacta muito no produtor. Como a gente comentou, né, tanto para vocês quanto para mim, né, e talvez outros colegas aí que façam esse tipo de pesquisa, a cultivar é sempre o maior impacto, né? Conversávamos a um outro episódio com o professor Alencar Zanon, também dentro dos resultados que eles nos trouxeram, a cultivar também foi um dos mais importantes, né? Cultivar somados à época de semeadura, obviamente. Então, esse é um podcast de extrema importância, né, Thiago, que a gente pode trazer informações relevantes para o produtor, tá fazendo ajustes ainda, né? Se quando está vendo esse episódio ainda não começou a safra, está começando aí com o pé direito, com certeza. Ainda tem o tempo, né? A safra está iniciando, estamos em 30 de setembro, a data que nós estamos fazendo essa gravação, né? Provavelmente vai estar disponível aos ouvintes nas próximas semanas, mas ainda vai tempo. Nós temos aí uma janela de semeadura, isso que é uma oportunidade que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Porque a nossa janela de semeadura, ela é de outubro a janeiro. Janeiro que eu falo é final de janeiro. Então, olha a amplitude de janela de semeadura que nós temos, né? E aí, onde está o desafio? A gente está muito acostumado a olhar a nossa época principal, que é aquela janela de semeadura dentro do mês de novembro. Mas nós temos oportunidades para dezembro, nós temos oportunidades para dentro de outubro, mas obviamente que quando eu mudo essa janela que eu estou tradicionalmente acostumado e vem dando certo, ou com os testes, quando eu mudar essa época de semeadura, eu tenho que entender que o que dá certo para novembro pode mudar nessas janelas extremas. E aí a mesma questão do plantio de janeiro, que é um soja segunda safra, numa resteva de milho, ou às vezes um plantio de fechamento que atrasa a semeadura por questões de condições de plantio, e tu se depara plantando em início de janeiro, dependendo dos cultivares tem encaixe. Nós temos ainda a possibilidade de estar tendo boas produções. Então esse é o desafio. Olha a janela de semeadura ampla que nós temos, né? Então essa eu acho que é um ponto bacana que a gente tem aí para dar oportunidade para o cenário do Rio Grande do Sul. Com certeza. Tiago, nesse intuito, a gente tem observado que alguma coisa tem ficado na mesa aí, né? O que pelos dados de vocês e a CCGL e a RTC tem uma atuação muito significativa e muito grande, né, para esses dados, quanto que está ficando na mesa de produtividade aí, Tiago? Por um mau posicionamento de cultivar, o que a gente está deixando de produzir, o que o produtor está deixando de colher aí por um posicionamento muitas vezes equivocado ou pelo menos não planejado, né? Bom, isso aí é como a gente faz desse trabalho que a gente tem dentro da rede técnica, né? Nós temos um experimento principal que a gente vem conduzindo há 4 safras, que é um experimento que foi definido estrategicamente dentro de um conselho técnico das cooperativas, e a gente faz esse experimento de validação em 8 locais, vem dando uma média de 8 locais no estado, em que a gente tem aí de 15 a 20 cultivares, que elas são semeadas nesses 8 locais, né, em 4 épocas de semeadura. Então, imagine, o que são esses 15 a 20 cultivares? São cultivares que têm uma boa representatividade de área semeada no estado, de grupos de maturação bem precoce, um grupo de maturação 4.9 ao 6.6, essa é a amplitude de ciclo, semeaduras entre 15 a 25 de outubro, uma janela de semeadura que fica entre 1 a 10 de novembro, sempre depende do ano, mas fica nessa faixa, uma terceira janela de semeadura no final de novembro e uma quarta época de semeadura dentro do mês de dezembro.
Então, essa é a amplitude de época nesses outros locais. Quando a gente começa a analisar os resultados, né, tem 2 pontos. Quando eu olho só cultivar dentro de uma época, eu tenho diferenças do melhor resultado para o pior que chegam a 40%. Tem dado uma média aí de até 40%. Então, o que eu posso dizer? O produtor está errando, que turma em que está errando, está acertando. Eu não sei que nível de posicionamento que o produtor está fazendo, mas ele pode estar tanto acertando como ele pode estar nessa turma, que nos preocupa se ele estivesse na turma de posicionamento dessa época que perdeu 40%. E essa reflexão que a gente traz, né, quando o assunto é cultivar. Pessoal, a gente realmente, o que a gente tem que tentar olhar? Nós temos que diminuir o nosso erro. Acertar o olho da mosca realmente não é fácil, a gente vai conversar bastante sobre isso, e os gatilhos que nós temos para tanto acerto quanto para erro, né? Mas o primeiro ponto é que a tua pergunta do quanto que fica na mesa pode ficar 40%. Em anos, por exemplo, que são mais secos, quando é seco, eu falo com déficit hídrico severo, de produtividades de 10, 15 sacos por hectare, esse número impacta mais, porque eu estou falando em um dobro de produção. Eu não consigo, se eu falar em porcentagem, ele sai lá, ele passa a ser uma produtividade de 12 e vai para 40 sacos, entende? E aí não estou mais falando em porcentagem, estou falando em quase 2 vezes e meia um valor. Então é isso que pode ficar na mesa. E é isso olhando cultivar. Ainda tem o peso da época de semeadura. Às vezes por 10 dias de antecipação ou de atraso, o peso da época de semeadura ele está nos impactando aí em 10, 12 sacos por hectare, os mesmos cultivares. Semeados 10 dias depois ou 10 dias antes, o patamar produtivo, por causa de simples 10 dias, muda em 10 a 12 sacos, 15 sacos. Então é isso que a gente precisa entender. E aí cada ano isso muda. Depois a gente vai falar, por isso que entender fenômenos climáticos vai ser importante. Quando eu tenho El Niño, eu tenho uma influência. Quando é Laninha, eu tenho uma outra influência. Anos de neutralidade, eu tenho uma influência. Só que o detalhe é, isso influencia, né? Mas, às vezes, não se repete de um ano para o outro. E aí, aonde está o gatilho de perda? Tem que ter muito cuidado com o retrovisor da última safra. Ou, quando eu olho para o mundo de cultivar, aquelas conversas jogando bocha lá com o canastra, ou entre amigos no bar. Fui muito bem esse ano com o cultivar. Maravilha, tá, mas por que deu certo esse cultivar nessa safra? Aí, às vezes, tu pega aquela informação do cultivar, foi muito produtivo, tu quer replicar na tua propriedade no outro ano, e aí o resultado pode ser diferente. A tua propriedade, o solo é diferente, o clima pode ser diferente, e aí entra um gatilho importante. Até esse é um cenário muito comum, né, Thiago? A gente olhar assim, a gente normalmente sempre tem a cultivar da moda, né? Aquela cultivar que todo mundo está falando, que ela realmente tem um encaixe muito bom, tem um teto produtivo muito alto e realmente começa, né? Então, tem a adoção em massa da cultivar da moda e tem essa cultivar que o vizinho colheu muito bem ou a cultivar da cancha de bocha. Hein? Esse é um fator onde você isola a cultivar e esquece tudo o resto, né? Você esqueceu fertilidade, perfil, época de semeadura, cobertura. Enfim, você isolou um fator que é a cultivar e atribuiu a ele, né, todo o sucesso da lavoura. Então, justamente nesse cenário, quais são os perigos escondidos aí, Thiago, quando você olha esse cenário da cultivar da moda ou o que o vizinho fez, eu vou replicar aqui, simplesmente isolando, porque isso é um grande... a probabilidade de não ter sucesso nesse tipo de posicionamento de recomendação é muito alta, né? Perfeito. Então, voltamos para o primeiro ponto. A primeira coisa que a gente tem que ter claro, que nós dois já discutimos aqui, que bom que a gente tem um consenso. Eu acompanho também o trabalho do Zanon, foi meu colega, ele é enfático, hoje no Brasil uma das pessoas referência no assunto de lacunas de rendimento. Ele traz lá, desde o trabalho dele, que ele foi de doutorado, antes de ser professor, a importância de entender, cultivar a época de semeadura na definição de potencial produtivo. Ok, cultivar é extremamente importante. Se é algo tão importante, o que nós, ou o que o produtor ele está utilizando como referência, como conceito para escolher e posicionar o material? Esse é o primeiro ponto. E aí, que nem a gente falou, hoje esse assunto não existe custo. O custo da cultivar A, B, C ou dele é o mesmo. É só quebra-cabeça. É conhecimento aplicado em cima daquilo ali. Então, assim, o que nos baliza para tomar uma decisão de sair do galpão com uma plantadeira, com uma cultivar para plantar em determinado talhão? Então, isso tem que ser muito bem planejado.
E aí o seguinte, quando tu planeja isso, tu tem que contar com o cenário. Bom, essa é a pergunta que eu gosto de fazer. Beleza, tu fez essa escolha, mas e se tu tiver um veranístico em dezembro, tá preparado? Ah, não sei, tô plantando. Se der, deu. Ah, se lá em fevereiro para março der um repique de alta temperatura, tu tá preparado? E se na hora da colheita, porque esse teu material tu vai plantar tal época, a colheita vai dar em tantos dias. Se começar a chover nesse período, tá? Como é que é o restante da tua área? Que nem nós perdemos na safra 23-24, lavouras de alto potencial, não conseguimos colher. Isso entra no planejamento, tu tem que pensar todos os fatores. E eu digo mais, mesmo a gente pensando todas essas possibilidades e fatores, a gente pode esquecer algum. Por isso que acertar realmente o olho da mosca é difícil, mas a gente tem que ir contornando coisas que não são erros mais grotescos, para nós não ficarmos na turma lá daqueles 40%, perder 40% de uma produtividade ou deixar de ganhar 40%. Então, esse é o ponto, tá, né, Felipe? Entender, né, essa importância e criar conceitos. Criar conceitos para refinar esse posicionamento. Daí, a partir disso, a gente consegue, né, construir época de semeadura, característica de material. E aí, quando eu vou para cultivar, o que é o gatilho? Vamos trazer o gatilho das cultivares da moda. Nós temos que entender que existem 4 perfis de cultivares. Nós temos cultivares que, às vezes, não têm adaptabilidade nem estabilidade. O que é isso? Eles produzem abaixo da média sempre, independente do ambiente, independente do local. São cultivares que vão estar entrando na nossa vida, mas não dão sequência, sabe? Eles não encantam, porque eles não são nem altamente produtivos, nem entregam estabilidade. Tem uma turma de cultivares que eu brinco que são muito perigosos. Por que são perigosos? São materiais que entram na boca de todo mundo. São materiais altamente produtivos. Só que eles têm zero estabilidade. E aí, onde está o perigo disso? É o gatilho que nos leva a um erro, às vezes, numa safra anterior. Porque você pode experimentar esse material, ou um vizinho experimentou, numa safra boa, deu tudo certo, e, aí o ser humano é assim, você experimenta algo bom, e o que é o bom na lavoura, né? O bom é a autoprodutividade. Depois que você experimentar colher sem saco, você vai querer repetir. E aí, aquele cultivar te proporcionou você, pela primeira vez na vida, colher sem saco por hectare. Naturalmente, no ano seguinte, você se debruça e faz uma aposta grande, talvez, nesse material. A pergunta é, e se esse material tem calcanhares? E às vezes ele tem. Ele é altamente produtivo e não tem estabilidade. E aí, se você passa a apostar nesse material, vem uma safra como 21-22, 22-23, larinhas de sequência, em que a produtividade desse material vai lá embaixo. E aí você não colhe nem para pagar conta. Então, essa é a turma. E aí eu tenho uma turma de cultivares que são estáveis. E aí também está um perigo. É um material que nos anos ruins, ele é um tanque de guerra. Cara, tu sempre vai colher para pagar conta. Tá ali, te segurando, e tem encaixe para esses materiais. Só que qual que é o perigo desse material? Em anos bons, ele não te entrega alto potencial produtivo. E ele fica bravo com aquele material. Daí tu vai ficar bravo, e daí tu começa a diminuir a área dele, e aí vem esses anos difíceis que tu sente falta dele. E aí tem um perfil de cultivares que são produtivos e que também tem estabilidade. Aí são os materiais que eles são mais coringões, são materiais aí com 3, 4 anos, e realmente eles começam a tomar umas proporções diferentes. Tu vê ele do estado, com volume de 40% de área plantada, que nem lá no passado aconteceu. A gente pega alguns ícones, uma 5909, quem que não plantou 5909? Tu pega na tua região aí ativa, até hoje aí a ativa está sendo cultivada. Então, você entende? E aí cada região tem os seus materiais ali. A região lá que eu sou, metade sul, cara, valente em áreas de várzea, o pessoal segue plantando valente. Estou dando um exemplo de alguns materiais que entregam aquele perfil com uma certa produtividade e estabilidade para alguns cenários. Então, é nesse quesito. E brincando com material produtivo e instável, nossa grande cultivar Zeus, né? É um material que duvido quem não tenha plantado e quem não queira continuar plantando, pelo alto potencial produtivo que o material tem. Esse perfil de cultivares é algo muito interessante, né, Thiago? Porque a gente vê isso na prática, o produtor vive isso também, né? Eu acho que fica aqui aquele intuito já de nós olharmos assim, ó, bom, a gente olhar a cultivar da moda e um resultado em um ano naquele ambiente específico já está descartado e acaba sendo perigoso, né? Mas para a gente começar olhando para o posicionamento de cultivares, né, Thiago? Onde que o produtor começa? Assim, qual que é o primeiro passo que ele tem que dar
para construir esse bom posicionamento de cultivares? Que não tem o objetivo de, sim, acertar, né, a grande maioria de todo o seu posicionamento. Claro que, como tu falou, nós acertar um posicionamento de cultivar de início de outubro até talvez janeiro, para expor todos os momentos de risco da cultura e a chuva exatamente no momento correto, é um pouco desafiador, né? Mas como que a gente pode minimizar e qual que é o primeiro passo que esse produtor tem que dar em relação ao bom posicionamento, né? Bom, assim, o que a gente, dentro desse mundo de cultivares, o que para nós está bem claro, assim, que os resultados eles mostram, né, nos trazem como referência para estar olhando. Interação época de semeadura e ciclo. Tá? Interação época de semeadura e ciclo é o primeiro norte. E eu não estou olhando daí cultivar em específico, eu estou olhando o ciclo. Por que isso é importante? Porque estou entendendo essa dinâmica. Bom, para uma semeadura de 20 de outubro, numa média de 10 anos. Então, em 10 anos, eu tive anos bons de clima, anos dentro da média, anos abaixo da média. Esses 10 anos, qual que é o ciclo que me deu uma estabilidade produtiva e em anos bons me deu um teto produtivo alto? E quando o ano foi ruim, ele não me colocou lá no mato, não foi aquela produtividade horrível. Esse é o primeiro ponto. E por que isso é importante? Porque aí é peculiar de cada região. De modo geral, o estado ele tem um padrão de chuva, mas ele muda de acordo com as regiões. Então, por exemplo, para uma semeadura de 20 de outubro, o que vai acontecer? Essa época de semeadura, você vai estar entrando com reprodutivo no período dentro do mês de dezembro, dentro do mês de janeiro. Regiões que têm um microclima que, historicamente, tu tem chuvas abaixo da média nesse período, podem penalizar uma semeadura nessa época para algum determinado grupo de ciclo de materiais. Por exemplo, se tu tem uma probabilidade de estresse, de falta de chuva, dezembro, início de janeiro, se tu plantar 20 de outubro material de grupo de maturação abaixo de 5,6, tu se expõe muito ao risco nesse tipo de cenário. Não, aonde eu planto as chuvas são acima da média, o cenário é oposto. Então esse é o primeiro ponto, conhecer o padrão de chuva histórico da área, da região, e em cima disso, não conhecendo, daí precisa de experimentação, e daí o campo vai te dar o resultado, né? Agora, vamos assim, por exemplo, você tem campo experimental, mas daí nós vamos para um outro local que a gente não tem nenhum dado. Como é que o produtor poderia fazer sem ter o dado? A gente pode fazer a ordem contrária, usar agronomia diferente. Tu tem pelo menos os dados de chuva? Bom, se tem os dados de chuva dos últimos 20 anos, tu analisa de forma descendial a probabilidade de ocorrência de chuva e tu está olhando. Poxa vida, eu tenho uma probabilidade de 20 anos, uma previsibilidade alta de faltar chuva em determinados períodos. Aí tu vai para a ecofisiologia da cultura e tu tenta casar a época de semeadura e ciclo para fugir de determinados períodos. Então, por isso que eu digo, o que mais norteia dentro desses padrões é a interação, o grupo de maturação, que é o ciclo, com a época de semeadura. E aí a gente realmente tem, para cada época de semeadura, um grupo de maturação que ele me dá mais segurança. Esse é um ponto, para mitigar risco. Quando eu olho o potencial produtivo, daí é uma conversa diferente. Daí o que eu estou olhando? Eu estou isolando o fator falta d'água e temperatura, e aí é mais fácil. Se o clima não faltasse água, não faltasse temperatura, aí eu vou ajustar o meu ciclo e época também de uma forma mais simples, né? De que sentido? Eu vou buscar que a minha soja no período de R1 até R5, R1 primeira flor, R5 início de enchimento de grão, para que nesse período reprodutivo eu esteja em dias que eu capture muita luz. São os dias mais longos do ano. E aí fica mais fácil, porque a água não é um fator limitante. Então agora eu só tenho que fazer a engenharia da planta capturar a luz. Daí eu também vou estar ajustando, veja, época de semeadura e ciclo. Em que sentido? Por exemplo, se eu plantar materiais de ciclo mais longo, grupo de maturação de 6.0 para cima, que época de semeadura eu consigo ter o período de R1 até R5 em dias com mais luminosidade? Plantio no final de novembro ou dezembro ou plantio dentro do mês de outubro? Dentro do mês de outubro, se a água não for fator limitante. Se eu plantar final de novembro, eu estou pegando esses dias longos do vegetativo. Então, é isso aí. Isso, para construir potencial produtivo, vai ser o norte, e para mitigar risco de clima, que para nós clima é falta d'água e alta temperatura, também vai ser o mesmo norte. Tá? Então, grupo de maturação e época. Tá? E aí, assim, para não ficar no ar, né, o que a gente tem bem claro para o estado? De modo geral, né, semeaduras, na média de vários anos, semeaduras de 20 a 25, de 15 a 25 de outubro, por exemplo.
qual que é um cuidado que a gente tem que ter? Grupo de maturação abaixo de 5,5. Quando não falta água, são altamente produtivos. Mas quando você tem uma parada de chuva, são os que mais penalizam. E aí você só mexer no grupo de maturação para um 5,6 e um 5,9, você está já tendo 7, 8 sacos na média a mais nesses cultivares desse grupo de maturação. Porque o plano manteve a época, mas o ciclo te ajudou a contornar um período crítico. Então esse é um ponto. Aí sim, depois eu passo aí para cultivar, Felipe. Daí o que é a cultivar? Aí é o universo de raiz, fitófora, macrofomina, arquitetura de planta para ajustar a população de planta, daí é uns outros fatores. Mas o peso principal ainda está dentro do ciclo. Depois disso que eu refino. E aí é mais fácil. Imagina hoje a gente tem aí 90 cultivares, um portfólio de 90 cultivares. Eu vou olhar 90 cultivares para uma época? Não. Para a minha região, para um plantio de 20 de outubro, em vez de olhar 90, eu passo a olhar 20 para essa época. Daí, dentro desses 20, eu começo a olhar as 20 para um ambiente de alta fertilidade, de baixa fertilidade, para um solo mais... Começa a ficar mais fácil tu encontrar os cultivares, entende? Eu vejo, Thiago, acho que esse é um ponto que eu quero pegar esse gancho muito importante, porque eu vejo assim, o produtor gosta também, muitas vezes, de buscar essa informação, né? Pega uma tabela lá de um resultado que alguém fez de cultivares e onde que tu bota o olho normalmente, né? Tu vai lá no campeão, né? Tu vai lá no campeão ou do primeiro ao quinto, do primeiro ao, né? Eu quero as melhores. Mas aí, o que a gente viu agora, né? Todo o impacto que uma semeadura tem, olhando um pouco fotoperíodo, disponibilidade de radiação, né? O risco hídrico que envolve aquela época de semeadura. Então, veja bem, a gente olhar para o balaio inteiro de cultivares não é uma boa estratégia, né? E a gente vem fazendo essa estratificação, até enquanto estava falando, eu estava olhando os dados aqui, batata, né? A gente fez, esse último ano, a gente fez 4 ambientes, né, 4 municípios que cobrem um pouco da nossa consultoria aí, e de fato, nesse plantio mais cedo, realmente está nos números que você comentou, né? Nós temos aí uma média só de subir de um GMR mais curto em outubro para um mais longo, já subiu aí mesmo na casa dos 5, 6 sacos, né? Então, são pequenos detalhes, mas quando você olha no balaião beleza, um arquivo bem feito e tal, mas que contém todas as cultivares, muitas vezes tu está comparando banana com melancia, né? Não é a mesma coisa. Então, essa comparação entre coisas iguais são importantes. E realmente, né, Thiago, acho que a gente tem esse impacto, e eu gostaria de discutir um pouco isso contigo, porque nós temos o seguinte: você já explicou muito bem a questão da radiação, a disponibilidade. Não tendo restrição hídrica, nós temos que posicionar isso no momento que proporcione a gente, né, Exato. Agora, quando a gente olha para um momento talvez mais de abertura ou talvez fechamento, como que a parte do risco impacta? Você comentou um pouco, né? Nós temos aí um solo mais frio, talvez no momento de abertura, nós temos um solo muito quente no momento de fechamento, nós temos uma temperatura média muito mais alta. O que além da radiação, Thiago, essa época de semeadura, esses outros pontos impactam também aí na produtividade e na dinâmica das cultivares? Então, fantástico. Perfeita pergunta, né? E top para a gente conversar. Quando a gente amplia a janela de semeadura do cedo, a gente tem uma condição, muitas vezes, o outubro é um mês que a média mensal das chuvas são mais elevadas e a gente ainda tem temperaturas mais baixas. Então, em alguns anos eu posso ter um cenário que junta a temperatura do solo bem fria, baixa, com excesso de umidade. E isso pode ser porta de entrada para, no momento de semeadura, você ter tombamento, você ter problemas de perda de estande que vai, sim, para altos tetos produtivos, diminuir componentes em rendimento. E assim, dentro dessa questão, tem um projeto rumo ao 100 sacos. Não tem como uma lavoura de soja colher 100 sacos se ela não tiver plantabilidade. O que é plantabilidade? É o ajuste de população ótimo para cada cultivar em época de semeadura, com equidistância entre plantas. E lavouras de alto potencial produtivo, não é que eu tenho que encher de planta, mas ela não tolera espaços pares. Uma lavoura de 100 sacos, você vai caminhar do lado da linha e ir olhando e você não encontra um buraco.
todo o metro quadrado ele está ocupado por uma planta. Mas não é que uma planta amontoada, é uma planta exatamente muito bem distribuída. E aí, quando eu penalizo o stand, obviamente, para colher 60 sacos no ano bom, ou até 70 sacos, se ficar falhas ou perder stand, a soja tem uma habilidade de compensar. Agora, para alto teto produtivo, perder por tombamento, por fitóftora, você vai penalizar a tua produtividade. E aí, o cultivar tem um ponto. Eu posso plantar numa condição de solo mais úmido e frio, muitas vezes, mas eu tenho cultivares que têm um estabelecimento melhor para esse tipo de ambiente. E eu tenho outros cultivares. Se eu colocar nesse cenário, a chance de dar errado é muito grande. E aí a gente entra num ponto que acho que, quando trabalha com cultivar, o conceito que a gente tem que começar a trazer é de previsibilidade. O que é previsibilidade? As chances do posicionamento darem certo, se você, ou darem errado. Se você está semeando, por exemplo, um cultivar que tem problema, que a fragilidade dele é fitófita. Se tu plantar ele em outubro, pode dar certo, mas você está indo contra a maré, está contra a corrente. A chance de dar errado é maior do que a descer, dá certo. Por que tu vai fazer isso? A mesma coisa eu vou depois para a macrofomina. Macrofomina dá em ano seco. Então, cultivar, se tem problema de macrofomina no fechamento, pode ser que não dê nada, mas a chance de dar problema é maior. Tá? Aí ele falou de semeaduras em dezembro. Dezembro, pessoal, é uma época de semeadura. Quando eu falo plantio de soja em dezembro, eu vou trazer assim, de 10 a 25 de dezembro, quase aquele plantio de 10 a 30 de dezembro, plantio quase de Natal, né, aquele frio, é uma época de semeadura que ela é muito estável. É difícil você não colher nessa época. Pode até penalizar por um ano, o outono, pegar um março mais seco, a produtividade ela baixa, tá? Mas ela é estável. Tá? Você dificilmente tem altas produções, mas só que tem um ponto. Tu também tem fragilidade. A dificuldade de estabelecer lavoura em plantio de dezembro é muito grande, porque o solo o balanço hídrico do solo normalmente ele é mais baixo, os dias são longos, e a gente sabe que a gente tem fragilidades nos sistemas de produção, Quando eu falo sistema de produção, é falha de aporte de palhada, e aí eu tenho áreas em que você não tem acúmulo de palha, e você planta num período que tem menos água, tem alta temperatura, você abre o semeador, expõe a semente, a temperatura do solo passa de 40 graus. E literalmente a planta ela inicia o processo de germinação em emergência e o calor anela e você perde estande pelo anelamento de calor. E daí você também tem tombamento. Essa época, e solos arenosos, isso é pior ainda. Então, esses são os pontos. Plantio muito tarde tem esse ponto, plantio muito cedo tem o frio. Então, o frio e o problema com fitófito. E a gente tem que contornar esses pontos. Mas o problema não é só isso, né? Cultivar. A gente tem estratégias, né? E tem cultivares que conseguem contornar um pouco melhor esse cenário. É isso que a gente precisa entender. A gente sabe todos, não sabe, mas é importante, ainda mais que toda hora está renovando os materiais, esse é o desafio, né? Mas a gente entender esse processo para buscar, ele é crucial. Novamente, né, Thiago, a gente olha para esse cenário onde a gente precisa entender realmente um histórico da área, né? Quais são os meus desafios na abertura, quais são os desafios no fechamento, né? E como que eu preparei tudo isso, né, para receber essa cultivar, esse potencial, qual é o nível de investimento. Então, a gente já começa a perceber que tem muitas coisas por aí, né? Mas dentro ainda da época de semeadura, a gente tem sempre, Thiago, uma dinâmica, né? Planto mais cedo, posiciono algumas cultivares, né? O que muda nessa dinâmica pensando em planta, né? Ou seja, nós temos uma alteração do ponto de vista de tamanho de plantas, de vagens, de número de entrenós, distância entre nós. O que muda, de fato, na fisiologia da planta? Qual é o impacto que a época de semeadura tem na mesma cultivar plantada em outubro, em novembro e dezembro, por exemplo? Né? Quais são o que se espera nisso, né? Fantástico. Então, o primeiro ponto, né? Se nós pegar o mesmo cultivar plantado em 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro, o ciclo dele vai ser totalmente diferente. De modo geral, todos os materiais, o tipo de soja dentro do mês de outubro, você alonga o ciclo. E aí eu vou dar um exemplo. Um grupo de maturação, por exemplo, o 6.0, plantado dia 20 de outubro, ele vai nos dar entre semeadura a colheita uns 150 a 155 dias.
Vamos pegar que seja 155 dias. Então, esse mesmo material plantado 20 de outubro, plantado 20 de novembro, um mês depois, o 155 cai para 135 dias. Então, tu tem uma planta que fica, uma fábrica, é a mesma cultivar, mas é uma fábrica que ficou 155 dias trabalhando para produzir grão. E essa mesma planta, ela vai ter 135, essa mesma fábrica, depois, no dia 20 de novembro, ela vai ter 135 dias. Ela perdeu 20 dias. E aí a gente começa a entender em anos em que esquece, água não é fator limitante. Aonde são os maiores potenciais produtivos? É um clássico trabalho lá do Zanon, que fez um podcast anterior com ele, do Alencar Zanon, que ele mostrou lá no trabalho de doutorado dele que para a soja no Rio Grande do Sul, depois do dia 4 de novembro, a soja começa a perder tantos quilos lá, acho que é 30 quilos por dia pelo atraso da semeadora. Por que isso? Porque a fábrica da Place é um dos pontos. Tu tem uma fábrica que fica mais tempo, e aí a questão é, a gente tem a dúvida, aonde que esses 20 dias estão? Vegetativo ou reprodutivo? A grande massa responde que esses 20 dias a mais do ciclo, elas estão no vegetativo, tá? E isso não é uma verdade. Esse período a mais ele está no reprodutivo, e é por isso que converte em potencial produtivo, porque a soja ela precisa de condições de luz e água do R1 e R4, do R1 e R5, que é isso estilo integral. E a questão é, por que a gente acha que é vegetativo? Porque hoje os materiais são indeterminados. Então, vamos pegar um raio da vida, um material bem precoce, ele com 30, 35 dias, independente da época de semeadura, que o fotoperíodo segue sendo o padrão, mas hoje você tem a soma térmica, que também mexe nessa dinâmica de ciclo, mas ele com 35 dias, ele bota a primeira flor, ele está em R1. Só que ele continua se desenvolvendo e colocando os nós produtivos, ramificando até formação de vagens, que é R4. Então, de R1 a R4, nós temos aí mais de 30 dias. Então, a planta tem mais 30 dias colocando estrutura. Tu, aparentemente, tu acha que ela está vegetativa. Por isso, todo mundo sempre responde, é no vegetativo. Mas esses 20 dias a mais na fábrica é ramificação, nós produtivos, já que o período reprodutivo bombando na planta, colocando mais floração, definindo mais pegamento de canivete, de vagem, formação delas para maior potencial produtivo. Maturação fisiológica muda também. A semeadura é esses 150 dias ali. Você tem um período de maturação fisiológica que passam de 10 dias numa semeadura de outubro e numa semeadura de final de novembro, essa maturação fisiológica começou a lourar a lavoura e uma semana ela está pronta para colher. Isso vai impactar no resultado final de peso da semente. Então, vejam como a época de semeadura acaba mexendo nesses componentes. Então, vou ter 155 dias, uns 135 dias, e se eu for para dezembro, eu venho para uns 120, eu perco mais uns 5, 7 dias. Então, é isso aí. Aí que entra um ponto, né? Se você tem menos tempo, as cultivares, nas épocas de fechamento, elas passam a ser fundamentais. E aí é um ponto dos ensaios que a gente faz, Felipe, tá? A gente avalia. A época de semeadura que mais me provoca quando o clima, vamos esquecer, se o clima, agora a gente vem falando de seca, mitigar isso, mas anos que a água não é fator limitante. A época que mais penaliza os cultivares é a de final de novembro. É onde você tem mais diferença da melhor para pior. E aí, assim, você tem as mesmas cultivares, semeada na janela ótima e nessa janela. Na janela ótima, todos sobem a regra. Nessa janela, tem um grupo de 50 a 60 cultivares em que eles sentem o clássico que o Zanon mostra. Atrasou a semeadura, o potencial cai. Eu tenho um determinado grupo de cultivares, que daí é a morfologia dela, a habilidade de compensar, peso, legumes, próprio ciclo, tá? Que não perdem, mas não perde tanto, tá? E aí que entra um ponto para essas épocas de semeadura. Então, porque isso faz sentido. Você tem uma fábrica que tem menos tempo, mas não impede que essa fábrica ela seja competitiva e entregue potencial. Entende? Mesmo com menos tempo trabalhando. E aí fica a planta fácil. E aí o negócio das cultivares começam a pesar muito nessas épocas. E a gente tem visto isso em safrinha, pessoal, safrinha não, segunda safra, né? Áreas de soja, segunda safra, produzindo em ambientes irrigados, plantio 10 de janeiro, por exemplo, mais de 70 sacos. Até sequeiros, e às vezes em alguns anos, quando em sequeiro, plantio ainda no início de janeiro, com umas produtividades altíssimas aí, né? Então, acho mais ou menos nessa pegada. Eu queria adicionar ao raciocínio aí, Thiago, a questão de população, né?
Porque, veja bem, a gente sempre tem uma dinâmica, até nos grandes, para todas as cultivares, onde você olhar o folder da cultivar ou o manual, enfim, tu começa com uma população, vem para a melhor época com um pouco menos, aumenta no final. Então, pensando fisiologicamente, pensando aí em número de vagens, legumes e tal, a busca disso é ajustar um pouco, né, Thiago, dessa questão. E algumas cultivares que crescem um pouco mais, enfim. Como que a população afeta essa dinâmica? Né? Ou seja, na melhor época eu tiro o pé. Tá, mas por quê? Né? Talvez o nosso ouvinte quer saber isso, né? O que fisiologicamente afeta na planta e por que eu tenho que compensar em diferentes momentos essa população? Seja a cultivar que for, né? Aqui nós estamos falando em linhas gerais. Perfeito. Então, assim, esse tempo a mais que a planta tem na lavoura, nessa época, esse tempo a mais é mais nós produtivos. Então, esse período de 20 de outubro a 10 de novembro é um período em que, de modo geral, todos os materiais eles têm um ciclo maior e, naturalmente, colocam mais estruturas produtivas. Então, você vai ter uma planta maior. Essa é uma janela de semeadura em que cultivares que a gente sabe que tem uma probabilidade, por exemplo, de acabamento, tem que estar refinando, ajustando a população de planta. E quase todos, essa é uma janela que você pega a recomendação padrão, ela varia. Pode ver que ela tem uma população média, mas ela está lá de 20% de, 10, 15% para menos e para mais. Varia de 200 a 300, mas a média é 250. Na janela preferencial, é a janela que você diminui. Porque você vai ter mais crescimento e mais forte. E é uma janela que a gente tem que ter cuidado para posicionar materiais que têm uma probabilidade maior para acamamento. Então, esses materiais você vai botar se for plantar nessa época, é uma estratégia e funciona muito bem. Ambientes com menor potencial produtivo são espaços para você colocar materiais que botam estrutura, botam corte, vão botar índice de área foliar maior, um IAF, que corresponde a maior produção. Daí você não vai ter esse problema de acabamento. Você bota na melhor janela cultivares defensivos nos ambientes piores. Vai dar certo. Agora, se você pegar e botar um material desses num ambiente de alto potencial produtivo, você tem, eu digo assim, que daí nenhum ajuste de população de planta vai te resolver. Aí é mudar até a época de semeadura. Então, esse é um ponto. População de planta, daí eu já te respondo. População de planta é um ajuste fino, mas quando você tem problemas com materiais que crescem muito, só tem uma forma, é mexer em época de semeadura. E mesmo mexendo em época de semeadura, aí que entra as ferramentas fisiológicas. Você pode usar a estruturação de planta para produtos fisiológicos, para estruturar a planta, reduzir porte, tudo mais, mas você também tem que ajudar agronomicamente, mexendo em época de semeadura, ou ambiente, para daí você potencializar. Mas, de modo geral, respondendo, população nessa janela tem que ter cuidado, você diminui. As janelas mais de abertura antes de 15 de outubro, você pode trabalhar com o padrão. O atraso de plantio, que é de dezembro para frente, você sobe 10, 15, até 20% do número de população. Com plantio 20 de dezembro, plantio 20 de janeiro, você vai subir mais planta para compensar. E, retomando, aonde se tem problema, é ajustar a época de semeadura. Ajustar a época. E aí, aonde que são essas épocas? São os extremos. Não é plantio 15, 20 de outubro. 15 de outubro, até às vezes, dependendo do ano, funciona. Mas aí é um plantio... Onde que vai funcionar, de fato? 1º de outubro a 10, 15 de outubro. De 1 a 15 de outubro. Ali você consegue travar forte. Tá? E a planta, ela mexe em alguns componentes fisiológicos, ela investe em raiz, também mais nesse momento. E aí isso mexe em componentes fisiológicos da planta que ela consegue reduzir em trenó, engalhar mais, e aí você tem uma estrutura de planta mais legal. Basicamente isso. Bacana, Thiago, perfeito. Acho que é uma excelente dúvida que com certeza os produtores têm no momento de definir população, né? E agora, olhando um pouco, Thiago, para nós criar esse cenário eu queria trazer para a discussão aqui um pouco dos GMRs, né? Porque muito se tem nessa dúvida, né? E esse debate de grupos de maturidade relativa e o seu posicionamento acaba sendo muito importante. E só para contribuir, eu estava dando uma olhada nos dados aqui enquanto a gente conversava, você comentou a respeito do que altera, né? Estava olhando aqui os diversos ambientes que a gente fez nesse ano,
esse período entre floração e nas diferentes épocas acabou alterando um dia ou dois, dependendo do grupo de maturação. Então, realmente, a parte reprodutiva é quem paga a conta, né? Com certeza. E toda essa dinâmica de população, enfim, acaba impactando também no GMR. Então, se eu olhar, Thiago, para o que nós vamos começar agora, né? Logo nós vamos começar a semeadura. Alguns produtores, por janela, precisam começar mais cedo, outros mais tarde, enfim, dependendo do seu tamanho. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, existe uma ordem de grupos, por exemplo, eu tenho um posicionamento muito bem definido. Grupos de maturidade relativa menor vão primeiro ou vão por último, né? Grupos de maturidade maior vão mais tarde. Vamos simplificar aqui. A gente começa, talvez o produtor saiba melhor, mas eu posiciono uma cultivar 5.5 quando, eu posiciono uma 5.0 quando, eu posiciono uma 6.0 quando, né? Isso existe uma relação com as épocas de semeadura, sim ou não? E se existe também uma proporção disso, ou seja, eu posiciono X% de um grupo menor, ou seja, cultivares mais precoces, eu posiciono X% de cultivares médias e X% de cultivares mais longas, né? Então, existe, assim, uma relação agronômica para essa recomendação, né? E por quê? E existe uma proporção ideal? Sim, tá. É um ponto que a gente tem que levar em consideração, e aí ele na verdade, tem duas respostas e dois objetivos. Tem que ver qual o objetivo que a gente está buscando. Primeiro objetivo, eu quero diminuir meu erro. Quando eu falo em erro, é estar na média. Eu vou, só para contextualizar, por exemplo, eu fiz uma análise aqui nos nossos resultados de 5 anos, tá? Tem 4 épocas de semeadura, só que olhando para os altos, 4 épocas e os cultivares. Uma época de 20 de outubro, início de novembro, final de novembro e meio de dezembro, nas últimas 5 safras. Nos últimos 5 anos, a gente teve produtividades que variaram de 18 até 110 sacos. Só que se nós soubéssemos quando ia chover, na verdade o campo sabia, porque em alguma época você tinha em alguma época a semeadura foi plantada, algum ciclo que deu certo. E aí, se nós tivéssemos acertado em todos os anos, a menor produtividade ela foi de 66. 66 foi o nosso pior resultado. Se nós tivéssemos acertado, tivéssemos uma bola de cristal de quando ia chover. Então, em resumo, nos últimos 5 anos a gente não teria quebra de safra. Então, 66 foi o meu pior resultado e eu cheguei em 110 no melhor. Então, nos últimos 5 anos, quando foi uma safra horrível de 18, eu podia ter tido 66. Esse que é o ponto duro. Bom, agora aí que entra o objetivo. Eu quero um objetivo de tentar acertar o olho da mosca, que é difícil, porque a gente não sabe quando vai chover. É um refinamento que nós, como pesquisa, estamos olhando. Então, a segunda parte da conversa que nós vamos ter agora aqui, que é olhar cenário climático, é o ninho, laninha e neutralidade. Isso muda na dinâmica, não vai mudar tanto. Eu vou continuar praticando uma janela de semeadura de 20, 30 dias, mas eu vou estar atrasando ou antecipando em uns 10 dias esse momento. Eu vou estar subindo o grupo de maturação em 3, 4 pontos, dependendo do cenário. Mas isso é acertar o olho da moça. Agora, o produtor, ele quer estar na turma, ele não quer estar na turma dos 18, e ele também não quer estar lá em cima, ele quer estar na média. Tá no jogo. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Quando eu olho numa média, o que é importante? Se nós pegar uma propriedade que sempre, todos os anos, independente do cenário, ela planta de 20% a 30% da área, de 20 de outubro a início de novembro, ela tem 20% a 30% da propriedade numa época de semeadura que ela explora potencial. Então, tu tem 20% a 30% de uma área que explora potencial. Beleza. Agora, esse explorar potencial, como é que eu exploro potencial com segurança? Numa média de vários anos, se eu plantar materiais precoces nessa janela, que muitas vezes é uma decisão por questão operacional, porque você tem na cabeça que vai começar colhendo antes, o que acontece? Você tem alguns anos, principalmente os anos em que novembro, dezembro, início de janeiro são muito secos, esses materiais colhem muito mal. Anos que chove bem, você colhe muito acima da média, mas você tem penalizações. E aí, quando eu planto um 5.7, por exemplo, um 5.8, eu consigo, em anos bons, ter teto produtivo com estabilidade. Então, eu tenho meus 20% e 30% explorando potencial com um pouquinho de segurança. Quando eu entro para novembro, aí eu já tenho, digamos, 20% a 30%. Dentro do mês de novembro, eu tenho um bloco de 1 a 15 e um bloco de 15 a 30. Aqui eu tenho que concentrar no mês de novembro, que é o mês, na média dos anos, em que eu tenho potencial com segurança. Grande parte do meu plantio.
Então, se eu concentrar ali de 50% a 60%, eu já estou somando, se for 60 com 20, 80, e sobra 20 para final de novembro, para dezembro. E aí você tem um pouco de semeadura outubro, um bloco início na primeira quinzena de novembro, o segundo bloco, segunda quinzena de novembro e um dezembro. 4 épocas de semeadura. E aí um segredo, aí eu acho que é o ponto. Como é que você faz média? Você alterna grupo de maturação dentro de cada bloco. Se, por exemplo, de 20 de outubro, você botou um 5.8, na sequência, você bota o teu 5.0, teu 5.2, teu 5.5. 25 de outubro, tu plantou um 5.7, 5.8. Na virada, no próximo talhão, pode ser na sequência de final de outubro ou já início de novembro, você faz uma quebra, com um grupo de maturação mais baixo. Então, você tem um bloco de semeadura com 2 grupos de maturação. Tu está escalonando época e ciclo. Tu está diluindo o risco. Momentos em que a cultura vai ter floração, enchimento de grão distinto. Você vem para o segundo bloco da mesma forma. De modo geral, dentro do mês de novembro, grupos de maturação de 5.0 a 5.9 encaixam muito bem. Os ciclos mais longos, a gente tem que ter um cuidado. Os ciclos mais longos, eles são estratégicos nas aberturas, ou um ciclo longo que tem porte controlado numa janela ótima, de 1 a 20 de novembro para te dar escalonamento, mas tem que ser genética de porte controlado, que hoje tem. E depois do ciclo longo, tu também vai ter ele no fechamento. Vai deixar ele lá para ter ele como coringa no plantio início de dezembro, para te escalonar. Mas não sozinho. Lá no fechamento, você também tem que ter um 6.1, 6.2, mas com 5.6. Porque você tem que dar essa quebra, porque senão você não tá, lá atrás, você vai ter aquela fração toda ela com enchimento de grão em um determinado período que pode ter problema. Então, se você faz isso aqui, parece algo, parece simples, mas de fato, se a gente fizer isso, você tem segurança. Aí que entra o gatilho. Por que parece simples e não se faz? Porque daí, Felipe, vai ter um ano em que você pega um regime de chuva muito bom. O teu plantio de final de outubro, início de novembro, você vai ter médias altíssimas. E aí, mais tarde, a média vai ser mais baixa. Teu coração começa a dizer, cara, mas olha só, eu colhi 10, 15 sacos a mais. E o ano que vem eu vou antecipar a semeadura para tentar terminar 10 dias antes. Aí no outro ano, o que acontece? Você pega uma linha de segundo ano em que o plantio de outubro até dia 15 de novembro é horrível. E as melhores produtividades estão em dezembro. E aí tu fica migrando de um ano para o outro, em vez de manter a tua estratégia. Se você mantém a estratégia escalonando essa época com ciclos, quando eu falo ciclos é mexer no mínimo uns 3, 4 pontos de grupo de maturação, sempre, né? 5.0, 5.6, 6.2, um 5.6, né? Dentro desses blocos, você faz média, uma média de vários anos. Não vai errar. E aí, o que na média, assim, olhando o grupo de maturação, são os maiores cuidados que a gente tem que ter. Eu já falei. Os gatilhos de maior perda são materiais de ciclo longo, no fechamento de 25 de novembro, eles, em anos de alto potencial produtivo, em que a água é fator limitante, eles penalizam bastante, tá? Em anos de neutralidade, em que o março é seco, ele morre na praia, e nos anos de laninha de segundo ano dá certo. Então, tu tem que ter ele porque ele é importante no escalonamento, mas tu não pode apostar as fichas todas deles. E os materiais precoces, quando semeados em outubro, eles, em anos em que é bom o clima, eles colhem muito, mas nos anos mais difíceis são os que mais penalizam. E aí, você ter esses materiais precoces dentro do mês de novembro te ajuda muito a ter estabilidade e manter esse precoce. Então, vejo, assim, a gente tem alguns pontos que nos ajudam a dar o norteamento. Esse é o primeiro ponto. Agora, o olho da mosca é olhar fenômeno climático, tá? E aí a gente tem o quê? A gente tem padrões, Felipe, de estresse. A gente teve um trabalho que foi publicado aí olhando os últimos 30 anos de soja no Rio Grande do Sul. Nesses últimos 30 anos, nós tivemos apenas 28% de influência de El Niño, nós tivemos 42% de laninha e o restante de neutralidade. De modo geral, a incerteza de clima predomina, porque apenas 28% é El Niño. Bom, o que esses padrões eles nos interessam? Eles impactam da seguinte forma. Dependendo do ano, eu tenho uma probabilidade maior de estresse precoce. O que é o estresse precoce? Ter veranicos novembro e dezembro. Tem anos em que a probabilidade de estresse tardio é maior. Tua região norte, tá? Região norte do estado. A probabilidade de estresse
tardio, que é faltar chuva, da metade de fevereiro até março, não é que não vai chover, mas ser apertado de chuva. Tá? Anos de neutralidade, nós temos 37% de previsibilidade de ter falta de chuva nesse período. Aí que entra a questão. Então, se eu tenho um cenário de ano de neutralidade, eu tenho que cuidar muito para não... Se eu atrasar a semeadura, eu posso ter 20% da área no final de novembro e de dezembro. Agora, se eu tiver 70% da minha área para plantar de 20 de novembro a 15 de dezembro, eu estou assumindo um risco muito grande, porque existe um padrão de falta de chuva no tarde. Aí eu vou ter uma lavoura bonita, com bom desenvolvimento, ela vai chegar no momento de encher grão e vai faltar chuva. E aí que eu mexo em época de semeadura e posso mexer em grupo de maturação. Se eu for atrasar a semeadura, eu busco grupos de maturação um pouquinho mais baixo, 5,6, até uns 5,2 às vezes, e eu vou olhar cultivares que não tem problema com macrofumina, para driblar, aumentar o problema. Vejam que daí, aqui é assim, eu estou tentando ir mais no refinamento, e aí que entra esses padrões. Anos de El Niño da mesma forma, anos de Laninha tem dois tipos, tem uma Laninha que é de segundo ano, que é um verão teve Laninha, inverno e Laninha, verão de novo Laninha, nós estamos lascados. Aí qual que é a estratégia? Ciclos longos, subir ciclo e atrasar a semeadura. Mas é bem claro, já se repetiu isso, é um padrão que se repetiu na safra 11-12, safra 21-22, safra 22-23, tem uma boa previsibilidade. Alguns laninhas a gente se assusta, tem laninhas que são bons. Tomara que esse ano seja, porque 2016, 2017 foi assim, nós viemos numa neutralidade no verão anterior, neutro inverno, teve um repique de laninha durante a entrada da primavera para o verão e depois foi para neutro. Foi uma safra muito boa, 2016 e 2017. E é o que se caminha para esse ano. Nós temos uma probabilidade de laninha para primavera, início de verão e depois voltar para a neutralidade. Então, a gente tem que estar preparado para esse cenário, de uma laninha na entrada do verão e depois ir para o neutro. Tá? É nesse sentido. Mas vejo que eu tenho esses dois posicionamentos. Conservador, que é grupo de maturação época escalonar, conservadorismo, vai ficar bem. E quer usar um pouco mais, aí tu tem que ter dados do passado que te mostram padrões do que fazer nesses determinados cenários de, principalmente, fenômeno climático. Agora, acho que você traz nesse momento do podcast um ponto importante, um assunto bem relevante, porque a gente vê que o posicionamento de cultivares hoje está sendo refinado por informação de qualidade, por pesquisa de qualidade. E a gente vem batendo nesses aspectos, mas ainda a moda de posicionar tá, como é que eu vou dizer, ainda um pouco tradicional demais, né? Nós temos aquela questão, nós temos lá uns 5,9 na abertura, né? Talvez para quem quer começar início de outubro, muito precoce. Viemos para o Ativa da Vida em novembro aí, né? Ou na Zeus, enfim, cultivares que tem um alto teto produtivo, e vamos para o fechamento com ciclo longo. Na grande maioria aí a gente vê bastante coisas nessa linha, mas veja, não tem fenologia, não tem fisiologia de planta, não tem um planejamento e não tem um cuidado com gestão de risco num posicionamento desse. Você está botando um número dentro de uma época. E você já traz um cenário para nós, e muito, muito bem colocado, por sinal, nesse sentido, porque a gente tem realmente ferramentas, e aí daqui a pouco o Thiago está trazendo aqui, não, vamos posicionar 5,2 final de novembro. Eu sei que tem muitos produtores que vão olhar para essa informação e vão pensar, ué, mas lá no passado eu não fazia assim, né? E, pessoal, a gente está evoluindo muito, né? A gente está evoluindo muito com pesquisa, com informação, com qualidade de dados, e esse tipo de gestão de risco com a genética que nós temos hoje, né, Thiago, é o que nos faz realmente evoluir, né? Mitigar risco, fazer um bom posicionamento de cultivares, né? Extrair o melhor, como você falou, se for olhar só o que deu certo, né, não tinha tido quebra de safra. 66 sacos? 76 foi o pior resultado. É isso que é provocante. Isso é dolorido. É um dado difícil da gente comentar aqui, né? Realmente a gente pensa. Então, bom, como que a gente extrapola isso para a lavoura, né? Nós temos alguns cenários para a gente fazer, mas o posicionamento de safra é algo que dá trabalho. Ele parece ser simples, mas quando você vai juntando todas as informações,
né? Quando você coloca numa planilha e olha aonde que deu os períodos críticos, como é que vai ser colheita, como que eu vou escalonar, é algo que dá trabalho. Mas nesse cenário, Thiago, a gente tem produtores que muitas vezes não conseguem mexer em alguns aspectos, né? Como, por exemplo, grandes produtores precisam iniciar na abertura e com certeza vão terminar lá no fechamento. Então, talvez para eles mitigarem esse ponto, né, você tem N fatores para juntar, né? E talvez para produtores menores que consigam ter uma dinâmica um pouco maior de semeadura e escolha de cultivar, fica mais fácil. O que você diria nesses dois pontos para que a gente consiga otimizar um pouco mais esse posicionamento, né? Mantém a diversificação? Perfeito, assim, eu vejo de duas formas. O produtor grande, ele naturalmente, por ser grande, ele se obriga a ter uma janela de plantio maior, por questão operacional, imagina o investimento e quantas máquinas ele tem, então naturalmente ele tem uma janela de plantio maior, o que joga de forma positiva para ele. Porque na média dos anos ele tem uma ampla janela de semeadura, ele tem média ao longo dos anos. Ele vai ter talhões que colhe menos, vai ter talhões que colhe um monte, mas ele faz todo ano isso. Então, ele tem média. O produtor pequeno, ele tem um ponto extremamente positivo, ele é mais competitivo, desde que ele não fique nos extremos. Porque se nós pegar um produtor pequeno, ele tem um trunfo na mão. Ele consegue escolher a época de semeadura para plantar. Mas, por exemplo, aí está o perigo. Se você vai na intuição, esse ano a minha intuição está dizendo para plantar em outubro. Aí eu planto toda a minha área em outubro para explorar potencial produtivo, vem uma linha de segundo ano, em que eu colho 15 por hectare. Se eu tivesse plantado 30 dias depois, eu ia colher 45. Puxa vida. Tu entende? Agora, qual que é a vantagem do produtor pequeno? O produtor pequeno, ele consegue escolher, dentro de um cenário, a época de semeadura que é mais segura. Se nós pegar na média de 20 anos, qual que é a época de semeadura que você não erra? Óbvio que vai ter uma época que vai dar mais, vai dar um pouquinho menos, mas você está na média. Não, um produtor grande, para fazer média, ele vai ter janela. O produtor pequeno, ele vai ficar na época de semeadura e grupo de maturação que você não erra. E aí é o seguinte, o plantio de 5 a 20, entre 5 a 20, 25 de novembro, grupo de maturação 5.6 a 5.8, na média, você está muito bem. Dificilmente você vai errar. Obviamente que poderia ter acertado o olho da mosca, mexendo o cultivar, mexendo em uma semana, 10 dias. Mas esse produtor pequeno tem essa vantagem. Ele, na média, ele é muito competitivo se ele plantar de 5 a 20, 25 de novembro, grupo de maturação 5.6 a 5.8. Principalmente região norte. Minha região mais ao sul é um 6.0, 6.0, 6.1. Não vai errar, entende? Então, é isso daí. Agora, quer melhorar o refinamento? Aí, de novo, o que eu falei de prognóstico climático vale. Se você pegar um cenário de El Niño, eu planto de 5 a 25 de novembro. Você pode antecipar em uma semana esse plantio, você pode, numa laninha, atrasar em uma semana o plantio, você pode se dar o luxo de determinado ano, em vez de 5.6, 5.8, baixar para um 5.3, ou numa linha de segundo ano subir para 6.0 em vez de 5.6, que vai colher 5, 7 sacos a mais, mas daí acertar o olho da mosca. Mas volto a dizer, se tu olhar na média de 10 anos, se ele fizer aquilo ali que eu falei antes, ele não vai errar, tá? Ou todo ano eles fazer o seguinte, é pequeno, mas aí tem como plantar num bloco 5 de novembro a 10 e um outro bloco de 20 a 30 de novembro? Beleza. Ou concentra e bota 2 grupos de maturações bem distintos. Um ciclo 6.0, 5.9 e um 5.0, 5.2. Aí ele está escalonando. É a alternativa. Até para logística de colheita e tudo mais, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas viu que no fim o pequeno ele é perigoso se ele ficar na intuição. Porque se ele ficar muito nos extremos, ele pode se dar muito mal na safra, né? Esse é o ponto. Agora, se ele ficar naquele padrão ali, ele vai ter segurança. Então, o pequeno é relativo, pode ser um tiro no pé, dependendo do cenário da estratégia que o produtor está adotando. Maravilha, Thiago. Acho que a gente trouxe informações importantes, né, nesse aspecto. Agora, queria fazer um paralelo aqui, porque nós estamos assombrados aí no nosso Rio Grande Amado com a seca, né? E com certeza, depois de toda essa informação, o produtor já juntou muitos pontos que ele pode otimizar
Mas, Thiago, talvez assim, ó, a gente precisa ajudar o produtor, a gente precisa trazer essa clareza para ele, a gente precisa colher bem nessa safra. E o meu compromisso com o Rumo ao 100 é muito isso, sabe? A gente, de alguma forma, trazer uma informação importante para o produtor que ele possa estar usando nesse momento. Então, é inevitável que a gente fale um pouco do posicionamento de cultivar versus o estresse hídrico. Como que a gente pode mitigar isso? Como que a gente pode ajudar o nosso produtor a ser um pouco mais assertivo? Talvez juntando um pouco, como tu falou, um ponto determinante do podcast é a gente olhar. Nós temos um fenômeno climático e nós precisamos olhar isso para posicionar cultivar. Temos a época de semeadura. Bom, mas como que a gente pode trazer um ponto para o produtor, né, já nessa safra conseguir otimizar, pensando na questão de mitigar risco por seca? Perfeito. Assim, eu falei bastante de estresse não de longa duração, que é um estresse durante o verão inteiro. Vamos pegar a região ali das Missões até a fronteira oeste. Ali o pessoal sofreu com estresse durante o ciclo inteiro da cultura. Esse é um ponto que daí, por exemplo, quando a gente está discutindo esse estresse precoce, estresse tardio, ou o próprio resultado que eu mostrei aqui do campo, eu tive veranico aqui em Cruz Alta, foi veranico, mas não foi um veranico de não chover de novembro a março, tá? Quando não chove de novembro a março, a gente teve, nas nossas épocas, além das 4 que eu falei, chegamos a ter 15 épocas. Então, a gente tem de início de outubro, a cada decênio, a gente planta o campo e vai até fevereiro. Tem duas formas de, por exemplo, regiões, claro, estou numa região que vem sofrendo bastante com estresse, mas o verão inteiro tem sido difícil, tá? Tem duas estratégias que tem que estar dentro do escalonamento. O escalonamento que eu falei anteriormente, ele vale, mas você adiciona para 10% da área 2 pontos. Então, você vai ter lá, lembra que eu falei, um bloco em final de outubro, 2 blocos em novembro, um bloco em dezembro, perfeito? Você vai adicionar mais 10% e diminuir naqueles lá, 10% numa semeadura de 1 a 10 de outubro. E aí, que grupo de maturação, tá? Você vai jogar com um grupo de maturação 5.7 a no máximo 5.9. Para quê? Pensando num cenário que pode acontecer. Esse ano, por exemplo, inverno vem chovendo, primavera está com as chuvas aí relativamente bem boas, a caixa de água do solo está alta. Começa a fechar a torneira novembro e dezembro, sim, os dias são mais longos, sim, mas você está com um reservatório de água recarregado. Qualquer 20, 30 milímetros vai levando a planta. Então, se você pegar um cenário desses, uma semeadura de 1 a 10 de outubro de maturação médio, ele está no jogo para o cenário talvez escapar disso aí. Então, é uma estratégia, 10%, 15%, tá? 10%. Qual que é o outro cenário para estresse prolongado que funciona, tá? Que é a estratégia. Semeadura de dezembro, mas o dezembro não é plantio até 10 de dezembro, é tarde de dezembro. É um plantio depois do dia 15 de dezembro. É quase um cenário, uma dinâmica de soja segunda safra, tá? Quando eu pego um plantio de soja, por exemplo, 20 de dezembro, 26 de dezembro, ou até 1º de janeiro, uma virada de ano, um ciclo de 6.2 para cima, um 6.4, um 6.6, eu posso ter um estresse durante o verão inteiro. A planta vai estar ali com um pouco forte e tal, mas você joga período reprodutivo, principalmente enchimento de grão, já lá para metade de março para frente. E aí, ainda março a gente tem calor, mas na entrada de março, falta d'água e temperatura ainda elevada. Segunda quinzena de março, as temperaturas elas baixam, os dias ficam curtos, entra o outono, sempre tem alguma chuva. É uma época de semeadura que, não estou falando que você vai colher 60 sacos, mas num cenário que o cara está colhendo 10, 15, 20, porque não choveu o verão inteiro, esses extremos, eles nos salvam, às vezes, para uma produção de 35, 45, 50. Então, esses extremos, eles entram na mitigação de estresse para quem vem sofrendo do estresse do ciclo inteiro, tá? Olhando o cultivar. Não estou falando de solo, que seria fundamental, a camada de raiz, olhando o cenário de cultivar. Essas duas épocas se somam aos demais. Aí você tem 20% da área, 10 em cada extremo, uma segurança, né, para esses cenários. Perfeito, Thiago. A gente tem, obviamente, uma tática extra aí, né, de estar auxiliando.
Obviamente que quando a gente olha, talvez a mitigação do estresse, né, ela está muito mais envolvida com o sistema de produção, com o perfil de solo, com N situações que não é o objetivo do nosso podcast hoje, mas que já debatemos anteriormente, né, Thiago? E com certeza esses são mitigadores de estresse muito mais favoráveis, né, do que avançar dentro das épocas, talvez, né, ou que sejam muito mais no longo prazo, muito mais benéficas ao produtor. Uma calagem bem feita, né, um perfil de solo, uma exploração de raízes maiores, né, isso vai ajudar qualquer cultivar que nós vamos estar posicionando em qualquer época. Então, né, mas a gente precisa muito explorar isso para o nosso produtor, para ele ter essa clareza, né, de informações. Bom, Thiago, a gente evoluiu bastante na nossa conversa. Eu queria trazer um ponto aqui, saindo um pouco agora dessa questão de estresse, mas entrando um pouco nas novas tecnologias, né? Nós temos várias tecnologias aí que vem mudando um pouco a dinâmica de posicionamento de cultivares, né? Enfim, Enlist, Extend, Conquesta, enfim, nós vamos para essa linha. E agora eu queria trazer aqui um panorama, olhando um pouco mais para o cenário de plantas daninhas. Como que você vê essa mudança, né, da recomendação por essa dinâmica que está imposta, principalmente por caruru, né? Um desafio muito grande, e a gente realmente precisa dessas tecnologias. Como que está o posicionamento de cultivares, baseado bastante nessa linha, né, das tecnologias e a necessidade que o produtor tem de usar isso? Cara, Felipe, o lado positivo, né, Felipe, é que hoje a gente tem muita ferramenta, né? E quando eu vou para o mundo de cultivares, o desafio é entender esse posicionamento. Se eu estou num cenário em que eu preciso de uma tecnologia em list, eu tenho hoje inúmeros cultivares que eu consigo encaixar para determinada época, determinado ambiente. Eu tenho cultivares em listes para alto teto produtivo e cultivares em listes estáveis. Eu vou para a linha do I2X da mesma forma. Então, é muito mais a questão da decisão da operacional, e aí eu digo assim, hoje nós tínhamos no passado uma dificuldade em sistemas de produção de transição, de safra. Por exemplo, pega um cenário de um produtor que tem uma parceria lá com o dono da área, ele arrenda a propriedade e coloca gado no inverno, entrega aquelas áreas com pouca palha, dificuldade de manejo de planta daninha, uma área que fica com bastante problema. Tu tem hoje tecnologias que te permitem rapidamente fazer um bom controle sem ter aquela carência que tu precisava lá de respeitado hormonal. Então, esse é um trunfo, claro, que tu tem que plantar no limpo, né? Mas você tem, se tu usou o I2X, a carência, tu não precisa esperar lá os 15 dias. Com a tecnologia I2X, usou um produto, foi para o Enlist, da mesma forma. Isso joga a favor. A questão de tu usar para imposa, assim, tem que fazer o plantio no limpo. Escapes e tudo mais é outra questão, né? Mas eu vejo, assim, de forma positiva esse ponto. Eu vejo de forma positiva a questão de biotecnologias, o salto de ganho de produtividade, tanto genética e biotecnologia, nos últimos 20 anos, em soja, ele é muito grande, ele é muito expressivo, então a gente claro, tem todo um custo por trás, mas ele nos ajudou bastante, né, nos últimos 20 anos a evoluir em produtividade. Então é isso, é muito mais de cada peculiaridade de região e de sistema de produção, mas isso joga a favor da gente, né, quando eu olho essas estratégias. Tem muita ferramenta, e dentro de cada ferramenta você está crescendo o número de cultivares para cada uma delas. Enlist começou devagar, agora está aí, já tem muito produto dentro da plataforma Enlist para estar posicionando. I2X já está há mais tempo, tem mais materiais já mais avançados, que a gente já conhece mais para o posicionamento, né? E está vindo novos. Então, é isso aí. Mas acho que isso é positivo para o sistema de produção. Com certeza, né, Thiago? A gente ter uma caixa de ferramentas variada aí é importante, né? É um cenário que a gente vê, seja de uma pecuária, seja de algum escape. Trigo, eu não falei falei da pecuária, mas se tirar no trigo, né? Transição, colheita de trigo, isso aí. A própria canola, né, que está entrando forte no sistema aí, a gente já tem um desafio maior com buva, talvez, né? Isso. E, obviamente, esse desafio que o caruru está nos trazendo, né, em alguns cenários aí, preocupando um pouco mais, Losna em algumas outras regiões, enfim. Então, é importante o produtor usar essas ferramentas nesses momentos que realmente pode compor
Por quê? Isso tudo você está posicionando uma cultivar que tem uma tecnologia para controlar algum tipo de desafio que você tenha, está impactando diretamente na produtividade final, né, Thiago? A gente está realmente... O posicionamento de cultivar também vem por esse motivo, né? Tanto uma tecnologia para herbicida, quanto talvez uma tecnologia TF, num fechamento, num ano de muita ferrugem, vai estar ajudando o produtor a melhorar. Exato. Então, você vai ter que estar levando isso em consideração lá no final, né? E esses são detalhes muito importantes. Esse ano mesmo, um cenário de neutralidade. Um cenário de neutralidade que pode acontecer em que um atraso de semeadura pode penalizar. E eu estou com uma área significativa de trigo, e aí eu sei que está vindo um fluxo novo, eu vou ter dificuldade. Eu estou lá, se eu estou programado com alguma tecnologia que permita me dessecar, fazer uma boa dessecação, né, sem ter carência residual para entrar plantando, eu estou ganhando época de semeadura. Isso conta muito ponto, isso está me ajudando. Né? Então, esses são os pontos, né? Mas eu tenho que estar planejado para isso. Eu já entendo que esse ano atrasou meu plantio de trigo, a minha colheita vai atrasar, eu tenho um fluxo novo ali de planta daninha, que eu vou ter que entrar com a aplicação de algum hormonal, seja da linha 2X ou da linha Enlist, e aí eu tenho uma carência para isso, eu não tenho a tecnologia, para ter um bom controle. Ou eu uso a tecnologia, uso a genética que me permite fazer esse controle sem ter que respeitar aquele período de carência que vai me atrasar a semeadura. Cara, é fantástico. Então, mas passa por um planejamento. E muitas vezes, né, Thiago, a gente tem uma oportunidade de umidade, de chuva, e que muitas vezes o herbicida está te barrando de avançar plantio, né, em função dessa carência. Então, veja, fora o avanço da época de semeadura e todos os fatores, né, que nós já comentamos até aqui, ainda assim você tem um herbicida que pode estar impactando. Então, veja como são encaixes importantes que tem que ser levado em conta no planejamento, né? E olhando um pouco assim, Thiago, para a interação que nós vamos ter entre, o genótipo, o ambiente, o nosso manejo, o nível de investimento, olhando todos esses cenários, como é que a gente pode chegar num potencial máximo? Qual que é a interação que isso tudo vai ter? Quando que ele é positivo e quando que entrega e quando que talvez o produtor tenha problemas, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente está resumindo um pouco aqui a questão dos erros e acertos de um posicionamento, né? Se eu olhei bem para o meu ambiente, para a minha genética, para o meu manejo, para o meu investimento e organizei isso, acredito que a probabilidade de nós termos resposta positiva é muito maior. Agora, se eu olhei o meu ambiente, se eu estou lá com a cultivar da cancha de bocha que a gente já comentou, enfim, não ajustada ao manejo, acredito que a probabilidade de dar errado é muito maior. Então, qual que é essa interação entre a genética, o nosso ambiente, o nível de manejo e o nível de investimento que o produtor tem que ter? Qual é a preocupação que ele precisa ter com isso? Eu vou te dar um experimento nosso que mais me marcou, que me marca bastante. Eu sou produtor, já sofri na pele isso, porque eu sou da escola dos solos, então eu faço dever de casa, faço rotação, constrói perfil, tá olhando para isso. E eu já errei o posicionamento de uma cultivar numa época de semeadura dentro de um talhão que eu tinha lado a lado, e eu vi 15 sacos sair nas minhas mãos por causa de um erro de posicionamento. Só de ciclo. Era um 4.9 e um 5.7. O 5.7, 15 de outubro, colocou 15 sacos no mesmo talhão. Então, o solo ali é importante, mas obviamente que se eu fizesse esse mesmo comparativo num solo pior, o solo ia me entregar os 30%, 40% que a gente tem na pesquisa, que mostra a importância da rotação. Mas o fato é que naquele local o solo não estava isolado, eu estou olhando só o posicionamento. Agora, o experimento que me marcou foi um experimento que a gente tem aqui. Nós temos um campo experimental aqui de duas áreas. A área interna, que o pessoal passa aqui, que é a sede da CGL, aqui em Cruz Alta. A gente tem uma área externa, que ela não é, o pessoal normalmente não visualiza. Nós temos uma diferença de potencial produtivo entre os talhões, tá? Olha só que bacana isso. A diferença de potencial produtivo dos talhões da sede dessa área externa são 18 sacos. Isso aqui dá para dizer que é um arrendamento, né? Mas uma área produz 18 sacos a mais que a outra, naturalmente. Essa é a diferença entre os dois talhões. Daí o que a gente fez? E as chuvas são iguais. As chuvas, a gente tem volume de chuva registrado nas duas. Os volumes de chuva são muito parecidos. As chuvas que passam, ela não tem uma variabilidade de chuva. É só histórico de manejo. Nós pegamos e desenhamos esses experimentos de época cultivares. Então, o mesmo campo de cultivares
cultivados na sede e tem na área externa, com essa diferença de 18 sacos, né, na média. Se o produtor está num ambiente que naturalmente tem que ele sai lá numa corrida, e são 20 corredores, ele saiu em 18º, por incrível que pareça, aí que é o peso. Se ele acertar cultivar lá, e eu mesmo saindo na pole aqui em primeiro, nessa área maravilhosa, com 18 sacos, eu errando no filé, eu empato. Claro que eu não vou chegar ao ponto, porque eu não tenho resultado que chegue aqui perder. Ele empata, mas o cara que saiu em 18, ele empatou com essa daqui. Então, o cara que acertou na área externa, ele chega no cara que errou na melhor área. E, claro, o cara que acertar na melhor área, ele dá um salto mais significativo que a área está te dando. Mas a mensagem é o seguinte: olha como é importante eu entender essa dinâmica para os talhões. Tinha toda a construção de perfil de solo, e aqui assim, que me caiu a ficha quando eu trabalho com agricultura de precisão, a gente faz correção de variabilidade espacial, tem custo, calcário, calagem, rotação. Tu faz aquilo ali, e se de repente você errar um posicionamento, aquele investimento que tu vai ter a longo prazo, tu está penalizando, porque é uma construção a longo prazo, tu não tem no curto espaço de tempo. Só que tu pode mitigar isso com acerto de cultivar, para ajudar a pagar essa conta. E aí que entra o ponto, porque daí essa área lá, todo mundo tem um talhão que é pior. Então, nesses talhões piores, a gente tem que entender muito bem essa dinâmica para, através de posicionamento, tornar a média dele mais próxima, não tão descolada, de fato, dos ambientes melhores. E no ambiente melhor, que tu tem uma margem, tu não pode, apesar de estar com uma folga, né? Tu tem que tentar explorar o máximo do potencial nesses ambientes. Daí a gente volta naquela dinâmica de entender a adaptabilidade e estabilidade dos materiais, para ver onde posicionar. Como a gente vê isso, né, Thiago, no nosso dia a dia, como a gente vê isso de forma geral, quando produtores comentam médias uns com os outros, né, e isso acaba sendo uma realidade de fato, ainda acontece muito. E como os dados, a informação, a pesquisa, como isso consegue ajudar o produtor a atingir patamares altos, né? Isso é importante. E nós, olhando para o nosso encerramento aí do podcast, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem final, assim, para os nossos produtores, no sentido, assim, pensando em tudo que nós conversamos, eu queria fazer um resumo, assim, de qual é o maior erro que o produtor precisa evitar e daqui a pouco qual é a maior oportunidade, né, que ele precisa agarrar e realmente nessa safra aí. Ou seja, o que nós precisamos realmente acertar nesse posicionamento de cultivares. Então, como uma mensagem aí para final, para o nosso produtor, juntando um pouco de tudo que a gente falou, né, Thiago? Quais são o principal erro que o produtor deve evitar e quais são as grandes oportunidades que ele deve estar usando já nessa safra? Vamos lá, acho que tem que ter bem claro que não existe milagre, não tem a melhor cultivar, não tem a melhor época de semeadura, né? Porque a gente tem cenário cada ano é um ano, então entender isso. Então, ter esse ponto, acho que ele é fundamental. E aí a gente deixou, durante a nossa conversa, vários gatilhos que nos auxiliam a tomar as decisões mais assertivas e também vários gatilhos que fazem a gente tomar uma decisão errada. Principalmente com esse retrovisor da última safra, tentando achar lá, acertar o olho da mosca da melhor época, da melhor cultivar. Isso facilmente nos coloca aí em problemas. Então, esse é um ponto. E olhando no cenário, o que a gente pode praticar? Assim, praticar o escalonamento. Se você tem uma forma de mitigar risco, é praticar escalonamento. E aí é um exercício que você tem que praticar. Vou começar isso esse ano? Não, mas pratique sempre. Né? Porque eu falei, é natural que você vai ter no ano sempre uma alta, uma produtividade mais alta e outra mais baixa. É natural do processo, tá? Se você busca tentar acertar o olho da mosca, muitas vezes, né, o erro no topo do cavalo é muito grande. Então, acho que essa é a grande mensagem, né? Entender o cultivar é extremamente importante, dentro dos processos, os gatilhos para acerto e erros, eles são bem claros, né? E se você não quer errar, acho que eu falei várias vezes, pratique ali um escalonamento. O produtor que escalonar na lavoura dele todos os anos, né? Parece tão simples, mas é a mesma coisa, isso serve para mercado de grão. Quando tu vai para o mercado de grãos, você tentar acertar a melhor venda da safra, não adianta, né? Escalonar, fazer a média. E quando eu vou para cultivar, é isso aí.
Maravilha, Thiago. Muito obrigado pela tua participação. A gente trouxe muita informação. Eu gostaria de pedir para você que está ouvindo nós, né, Thiago, um compromisso. Envie para o produtor esse podcast. Por quê? Porque o Thiago trouxe muita informação de altíssima qualidade que pode estar ajudando aquele teu amigo que está precisando dessa informação, que pode estar ajudando aquele produtor a fazer um pequeno ajuste e colher muito mais. Então, né, Thiago, acho que fica o compromisso aí de quem nos acompanhou de compartilhar, enviar esse podcast, que nós fizemos o nosso compromisso de trazer muita informação de qualidade. Maravilha, Felipe, muito obrigado, hein? Acho que foi um excelente bate-papo, né? A gente não está aqui para ensinar ninguém, realmente trazer as provocações de pontos, né? Eu gosto de trazer, quando eu falo essa conversa, é que acho que o importante é cada um tentar criar o seu conceito. E isso é muito particular. Acho que a grande mensagem tem que ter convicção do que faz. Se você tem convicção, beleza, mas tenha convicção do que tu está fazendo, quando o assunto é relacionado a essa época de semeadura. Porque a história da safra, de novo, vou repetir isso, a história da safra, ela se define nesse momento. E ela vai ser, infelizmente, positiva ou negativa. Então, vamos trabalhar para que ela não seja negativa. Né? Com certeza. Thiago, onde é que o pessoal te acha? Tem Instagram, tem só procurar o meu nome, Instagram, Facebook ali, estamos ali conectados. E fico aqui na CCGL para usar o projeto aí com as nossas cooperativas do estado, né? São 28 cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, esse projeto que é a Rede Técnica Cooperativa. Tá? Vocês aí na tua terra é a Cotriel, que está aí do lado, né? Sim. Então, é isso aí. Beleza? Thiago, muito obrigado. Pessoal, lembrando, né, que a produtividade ela não se constrói com receita de bolo e nem com milagre, né? E o Rumo ao 100, pessoal, ele não é sobre falar sobre 100 sacos, olhar somente esse número, é sobre a jornada transformadora que traz resultados para toda a sua propriedade. Então, continue nos acompanhando, que é esse conteúdo que a gente vai sempre ter aqui no Rumo ao 100 Agro Podcast, para estar agregando sempre no teu dia a dia, aumentar a sua média e te ajudar a construir a produtividade final. Lembrando, a jornada é o que importa. Um grande abraço, até o próximo episódio.